Esta conversa foi gravada no Chef's Agency Studio, um espaço multidisciplinar em Belém, disponível para jantares, formações, workshops e eventos. Obrigada por se juntarem a nós neste projeto e permitirem que gravemos num espaço tão giro. Quando Nini era criança, o pai, atormentado por um transtorno obsessivo, matou-lhe a mãe e suicidou-se. Ou, como a mulher em que Nini se tornou viria a aprender, morreu de suicídio. Escrevi este romance inspirado num único acontecimento real da minha vida, a morte dos meus pais. É um romance que mergulha na vida de uma criança que cresce num ambiente preconceituoso e violento e no esforço que faz para compreender e superar ao longo da vida. Este livro pretende sobretudo alertar para as consequências da falta de saúde mental. Está à venda online ou em qualquer livraria. Espero que gostem. Olá a todos, espero que estejam bem. Obrigada por estarem desse lado. Hoje tenho uma convidada muito especial e que muitos de vocês é que quando eu abri a caixinha a perguntar quem é que gostavam com quem eu conversasse, e aparecia sempre Maria Gaivão, Maria Gaivão, Maria Gaivão, Maria Gaivão. E eu depois percebi que a Maria Gaivão é a Maria, que temos muitas pessoas em comum. E quando voltámos a gravar e perguntei, já nem foi pelo Instagram. Uma amiga minha disse: Ticas, convida, porque isto e é espetacular. E por isso estou muito contente, Maria, por te ter aqui hoje. Agradeço-te imenso a disponibilidade e a generosidade da partilha. Obrigada. Porque dizer-me assim, mas o que é que eu vou ter para acrescentar? Ou o que é que tens imenso mesmo? Mas obrigada por de facto partilhar partes de nós e momentos nossos. Eu acho que é sempre exigente e por isso quero-te agradecer já esta enorme generosidade nas partilhas que vais fazer. Bem, eu também quero agradecer, não é? Teres, acima de tudo, eu pensei de facto quando vieste ter comigo, mas porquê eu, não é? A minha vida normalíssima, mas eu acho que gosto sempre de aceitar estes desafios no sentido de também, acho que se pudermos ajudar outros e inspirar outros, não que nos sintamos melhor do que os outros, mas acho que é por aí. Bom, para chegarmos à Maria que está aqui, hoje com 25, temos as duas 25, não, mas para chegares aqui houve uma base familiar, já há uma infância, há todo um percurso que acaba por nos definir parte daquilo que somos. Por isso queria-te pedir para me contares como é que foi a tua infância, como é que cresceste, o ambiente em que cresceste. Então, de facto, é exatamente como dizes, Tica, já não sou, quer dizer, muito do que eu sou hoje deve-se muito também às experiências, aliás, muito às experiências que eu fui tendo ao longo da minha vida, que começaram com uma infância ótima em Coimbra. Os meus pais ainda são os dois vivos, graças a Deus, e temos uma relação super próxima. Tenho 3 irmãos rapazes, o meu irmão mais velho já morreu, mas a minha infância foi assim, cidade de Coimbra, uma cidade pequenina, onde tínhamos imensa liberdade. Eu sempre, desde que me lembro que ia e vinha sozinha para a escola, com os meus irmãos, com os meus vizinhos, vivíamos em prédios, mas todos éramos amigos uns dos outros, brincámos toda a vida na rua, imensa liberdade. Mas, e desde sempre praticámos natação, ou seja, havia uma coisa que era sagrada lá em casa. Ao ano e meio íamos para a piscina, aprendemos a nadar cedíssimo, e eu digo isto porque de facto a natação também teve aqui também um impacto muito grande no nosso crescimento e na nossa educação, porque valia tudo, mas tínhamos que ir sempre aos treinos, e também umas recordações ótimas de finais de dia de inverno, um frio imenso, e a minha mãe aparecia com uns taparoeiros com leite com chocolate morno, e sim, é uma recordação que eu tenho. Ou seja, a minha mãe sempre muito presente, deixou de trabalhar quando nós éramos pequeninos, era assistente social, mas deixou de trabalhar. O meu pai médico mais ausente também para podermos ter aquilo tudo, não é? Que nos fez tão felizes, mas sempre os dois muito presentes e, portanto, as refeições sempre juntos. Enfim, apesar do meu pai trabalhar imenso, não tenho noção da ausência dele, ou seja, era uma ausência muito presente, não é? E isto fez com que nós, os 4, crescêssemos com imenso amor, com regras, mas regras que não nos eram impostas, eram-nos explicadas, e mesmo que às vezes, eu lembro-me de às vezes não compreender e de pôr em causa. Eu sempre fui muito
refilona e punha tudo em causa e era assim espeneta, mas que sempre me foram explicadas, não é? E às vezes até me diziam, Maria, mesmo que agora não compreendas, um dia mais tarde vais compreender, e eu hoje faço isso com os meus filhos, não é? E hoje em dia compreendo. Bem, isto fez com que, de facto, nós crescêssemos num ambiente muito seguro, com muita liberdade, mas com regras muito saudáveis, não é? A questão do desporto, dos horários, do cumprir, mas sempre, engraçado, com imensa, ao mesmo tempo, a sermos criados para ganharmos asas para voarmos, não é? E todos nós voámos, cada um a seu tempo, e eu imagino hoje em dia, não é? Eu imaginar os meus filhos a saírem de casa, que me dá-se um aperto no coração. E a minha mãe nunca vacilou, sempre com um sorriso, ou seja, deu-nos imensas asas para voarmos, mas o ninho sempre lá, não é? E voltámos, e ainda hoje voltamos, e de facto acho que tinha ali um grande exemplo nos meus pais, não é? E de facto eram-nos aqui, ainda hoje, são os avós muito, muito presentes e figuras muito marcantes nos meus filhos. E a única rapariga, no meio de rapazes? Pois. Teve os seus quês, não é? Porque, apesar de, enfim, estamos a falar há 40, eu não tenho 25, não é? Tenho mais alguns, não é? Há 40 anos atrás, apesar de ser obviamente diferente de quando era nos tempos dos nossos avós, mas o facto de sermos raparigas, os meus pais, pelo menos, ainda tinham ali algumas coisas que, és menina, tens que aprender a fazer cama, tens que aprender a bordar, tens que aprender a... E eu, zero interesse nessas tarefas. Eu ficava furiosa porque os meus irmãos não faziam nada e eu tinha tarefas que eles não tinham e eu não compreendia, pelo facto de ser rapariga, porque é que eu tinha de fazer coisas que eles não faziam, aprender coisas, pronto. Mas claro que depois tinha a coisa ótima de ser a menina a mais mimada pelo meu pai, enfim, havia coisas que eu achava ótimas, mas havia coisas que não apetecia nada a ser a única rapariga. Mas ao mesmo tempo, o facto de eu ter irmãos rapazes, só rapazes, abriu-me talvez os meus interesses para coisas que não eram muito vulgares numa rapariga, não é? Quer dizer, não que eu adoro futebol, mas toda a vida ouvi falar de futebol em casa. Não que eu adoro carros, mas sei imenso de carros à conta de toda a vida se falar de carros lá em casa. E, ou seja, foi de facto, eu acho que consegui aqui aproveitar o facto de ser a única rapariga. Conseguiste ter namorados? Bem, não consegui ter muitos namorados, eles não me levavam a sair à noite, não é? Que era uma coisa tramada, não é? Que eu bem queria que o facto de eles serem mais velhos não deixavam, eles eram mesmo... assim, uns irmãos galinha que não foi fácil, não é? Naquela altura dos meus 16 anos em que eu queria, não é, explorar todo o mundo e eles punham-me ali algum travão. E falando aqui um bocadinho da parte da natação, disseste que é tão importante, foste campeã nacional de natação várias vezes. Sim. Mas há uma altura em que decides que a natação já não te faz feliz e por isso queres deixar de nadar. Isto, depois do que acabaste de partilhar, que a natação era um ponto obrigatório e que todos tinham que nadar, como é que foi? Como é que foi conseguires levar até ao fim esta decisão de sou muito boa nisto, ganho, mas como já não me faz feliz, não quero nadar mais? Foi um processo, não é? Houve ali uma fase em que eu estive assim a pensar... Bem, só para explicar um bocadinho melhor, nós nadávamos desde 1 ano e meio, 2 anos, isto até aos 14 anos, eu acho que desde aos 14 anos treinava 2 vezes por dia, de manhã acordava cedo para treinar, depois ia para a escola, para o liceu, e voltava ao fim do dia, voltava a treinar, e aos fins de semana havia competições. Eu estava numa fase em que eu adorava estar com as minhas amigas, adorava montar a cavalo, e o meu treinador, de quem eu gosto imenso, tinha imenso medo que eu me magoasse a montar a cavalo, então sugeriu que eu deixasse montar a cavalo. Os programas que eu tinha com as minhas amigas nunca podia ir, porque era sempre aos horários dos treinos. Pronto. E o que é certo é que eu continuava a treinar, e aquilo começou a mexer um bocadinho comigo, não é? O facto de eu estar a treinar, e eu sabia que havia imensa esperança depositada em mim, porque eu efetivamente era boa. O meu treinador era meu treinador desde os meus 2 anos, gostava mesmo de mim, não digo como uma filha, mas gostava muito de mim. Os meus pais também sentiam orgulho, não é, nos meus resultados. Mas o que é certo é que eu nadava
E eu pensava imenso, bem, não é por aqui, não é por aqui, não é por aqui, não é? E eu a certa altura achava que até era isso que me dava ganas para chegar ao fim com um bom tempo. E houve um dia, eu não sei precisar, lembro-me do dia, não sei o dia em concreto em que dia que foi, sei que eu tinha 14 anos, chama a minha mãe ao quarto, era dia de treino, e eu disse, mãe, olha, eu não vou querer ir treinar mais. E a minha mãe ficou surpreendida, perguntou-me porquê. Eu não sou feliz a nadar, não sou feliz a nadar, e não é o nadar em si, mas é o facto de eu ser nadadora e o facto destas expectativas que têm em relação a mim, faz com que eu não possa fazer coisas onde eu sou muito mais feliz, que é estar com as minhas amigas. E a minha mãe disse, Maria, mas tens noção? E na altura até se punha aquela questão das entradas na universidade, do estatuto de alta competição, a natação pode-te abrir aqui, podes entrar em veterinária como tu sempre quiseste na mesma, com notas menos boas, isto pode-te abrir. Mas eu sei disso, mas eu estou disposta a ir e a estudar mais, e a esforçar-me mais, mas ser feliz neste meu caminho. E eu acho que a minha mãe disse-me, Maria, se não fores hoje, nunca mais vais. E eu, mas é mesmo isso que eu quero, eu nunca mais quero ir. E assim foi. E a outra coisa que a minha mãe disse, vais ter que ser tu a dizer ao treinador porque é que não queres ir. Eu fui, naquele dia, fui falar com o meu treinador e explicar-lhe porquê. Ele não queria acreditar, ainda foram várias vezes lá em casa, vários treinadores de vários clubes tentar-me dar a volta e convencer-me, e eu nunca mais voltei à piscina. Isto porque o que te move é mesmo tens de estar feliz naquilo que fazes. É um bocado. É muito isso. Eu, de facto, eu acho que nunca tinha tomado essa consciência, mas sim, eu sempre fui muito assim. Eu sou muito de, apesar de eu me considerar uma pessoa pragmática e racional em alguns aspectos, e acho mesmo que sou, ao mesmo lado sou uma pessoa que se move por paixão e por acreditar e por causas, não é? E quando eu sinto, e eu preciso disso para tudo o resto estar bem. E isso é evidente, e vamos falar um bocadinho sobre a minha vida, é evidente no meu dia-a-dia e na minha história até hoje. Mas eu também acho que a natação e o facto de eu ter sido nadadora e o facto de eu ter treinado 2 vezes por dia e o facto de eu também ter feito este processo até ao dia de decidir que não quero ir mais, foi de facto transformador na minha vida. Para a maneira como eu também me organizo, para também a forma como eu, às vezes, certos momentos menos bons, eu consigo ter o espírito de sacrifício para continuar e para chegar até ao fim, para não desistir e para tomar as minhas decisões de qual é que é o momento certo para eu, se calhar não é por aqui, eu vou por outro caminho. E isso também ajudou-te quando depois o sonho de veterinária, por uma décima, não acontece e tens de ir para outro curso durante um tempo, ter que voltar e conseguires ir para a veterinária. Como é que é lidar e gerir isso tudo, Maria? Eu acho que, assim, na altura foi um choque imenso. Eu acho que nem punha, até o dia em que saíram as colocações, eu não punha a hipótese de não entrar. Eu sou super otimista, não é? Eu acho que sempre vai correr tudo bem. Eu digo que eu vejo não colocada, eu nem queria acreditar, porque eu só tinha o curso de veterinário, aquilo era uma evidência para mim, portanto o meu caminho é por aqui. E quando eu vi não colocada, eu na altura estava a concorrer com uma grande amiga minha, que hoje em dia também é veterinária, não entramos as duas, e bolas, chorámos imenso durante 24 horas. Mas também foi aquilo, foi só de pouca dura, não é? Porque às tantas, quer dizer, bem, o caminho vai ter que ser por algum lado, já percebemos que não é por aqui, quais é que são as soluções. E na altura eu nem sequer sabia da existência do curso de Engenharia Zootécnica, e até foi o meu pai que me disse, olha Maria, não há veterinária, bem, temos várias, não entraste em veterinária, vais para o estrangeiro estudar, ou ficas cá, entras noutro curso parecido, ficas uns tempos, depois logo se decide, se mudas de curso, voltas a concorrer, não. E soube que em Vila Real, que era uma faculdade para a qual eu tinha concorrido para a veterinária, havia zootecnia, bora lá, e fui à aventura. Foi um bocado assim, sem saber muito bem para o que ia, sem saber muito bem o que era o curso de Engenharia Zootécnica. Depois, na altura, obviamente, que fui ver e percebi que era por ali, e acho que até não sei se o meu caminho não seria mais da Engenharia Zootécnica do que da Medicina Veterinária, porque eu nunca exerci Medicina, sou muito mais da prevenção da doença do que propriamente tratar. Apesar de eu trabalhar em contexto de trabalho num hospital veterinário, mas não faço clínica, de facto também mostrou, lá está, não é? Toda uma realidade relacionada com a ciência animal que eu nunca tinha conhecido, não é? Eu achava que gostar de animais e querer trabalhar com animais era ser veterinário. Ou seja, também não perdeste tempo, onde depois, se era por ali durante aquele tempo, foste fazendo, mas com vontade, com empenho. Claro, sim, isto para estar, não, ou se é para estar, tem que ser bom, não é?
porque senão... E nestes projetos todos, são projetos que vais fazer na natação, agora quero estar mais com a vida social, vou para a veterinária, não entro, engenharia zootécnica, neste processo todo, também sempre dentro de outros projetos, de outros movimentos, mais ligado a outro. Sim, os meus pais são católicos, não é? Nós tivemos uma educação católica e eu sempre... Eu até nisso acho que sou uma sortuda, não é? Sempre foi uma mensagem que me fez sempre muito sentido, não é? De estarmos atentos ao outro, mais do que a regra e a norma da igreja, era a mensagem que me era transmitida, não é? E desde pequenina que nas férias fazia voluntariado, estive sempre ligada a uma série de movimentos que estavam ao serviço do outro, e sempre foi uma realidade em vida real, e até foi uma coisa que me custou um bocadinho mais afastada, e à missa e tal, mas não tinha assim nenhum projeto, porque não tinha grandes ligações a nada lá em vida real, mas efetivamente foi sempre algo que, assim que eu acabei o curso e que vim para, depois então tive um ano a trabalhar na Holanda, mas quando vim para Lisboa, a primeira coisa que fiz quando comecei a trabalhar foi perguntar à minha colega de bancada: diz-me por favor se conhece algum projeto de voluntariado que tu conheças, porque eu gosto imenso enfim, senti esta necessidade de fazer alguma coisa, principalmente com crianças, e é engraçado que essa pessoa que estava ao meu lado é uma grande amiga minha hoje em dia, que é a Joana Carinhas, que não só me apresentou a Candeia, que foi transformadora na minha vida, como se transformou na pessoa que me apresentou o meu marido, é a madrinha do casamento e madrinha de um dos meus filhos. Sim, ou seja, sim. E a Candeia é o quê? A Candeia é uma associação que já existe há mais de 30 anos, que anima crianças e jovens que vivem em casas de acolhimento. Ou seja, em Portugal há mais de 6.000 crianças que vivem em casas de acolhimento, ou seja, são crianças que estavam numa situação de perigo e que tiveram de ser afastadas dessa situação de perigo. E quando isto acontece, das duas uma, ou vão para uma família de acolhimento ou vão para uma casa de acolhimento. Há muito poucas famílias de acolhimento, então 97%, ou seja, mais ou menos 6.000, estão em casas de acolhimento. Então a Candeia, em casas de acolhimento aqui de Lisboa, organiza atividades ao longo do ano, à noite ou ao fim de semana, que anima estes miúdos. E depois, no verão, culmina com um grande campo de férias. Eles depois são divididos por idades. Ou seja, a Joana era a animadora da Candeia, e por coincidência, 15 dias depois de eu lhe ter feito esta pergunta, havia a Assembleia Geral, que é o momento no início do ano, coincide com o início do ano letivo, em que é apresentado o projeto, são apresentadas atividades e os voluntários podem se disponibilizar para fazer determinada atividade numa determinada casa de acolhimento. E assim foi. Eu fui com ela e lembro-me perfeitamente e inscrevi-me na mesma atividade que ela. Ao fim de contas, era a única pessoa que eu conhecia ali, então bora lá juntas. E então eu comecei a animar miúdos numa casa chamada Florinhas de Rua, e foi assim espetacular, não é? Uma vez por semana íamos lá à casa, a seguir ao jantar, e brincávamos com eles, organizávamos umas atividades. Mas quer dizer, não só essa atividade nas Florinhas foi transformadora, como quando eu comecei, foi a primeira vez que eu tive contacto com esta realidade do acolhimento. Eu não sabia que eram tantos miúdos, eu não sabia que eles ficavam tanto tempo acolhidos, eu não sabia muitas coisas daquelas vidas, não é? E se bem que eu acho que os números por si só nos tocam, mas quando nós conhecemos os nomes, as caras, as vidas, os maus feitios, os bons feitios, as timidezes, é impossível, ou pelo menos eu acho difícil, a mim tocou-me imenso, não é? E a minha vida... Eu, assim que conheci aquela realidade, soube que a minha vida tinha que passar por fazer alguma coisa, não é? E pronto, e então, engraçado que, passados uns tempos, a Joana estava a organizar um fim de semana de género mini campo de férias, e o diretor ia ser o Miguel, que eu na altura não sabia quem era. Ela ia ser mamã, portanto os fins de semana têm assim um formato que há uma equipa que é dos miminhos, que é a mamã e as tias. Ela ia ser mamã, convidam-me para ser tia, e o diretor, em quem manda em tudo e organiza tudo, que era o Miguel.
E eu, na altura, já vivia sozinha. Eu era a única que vivia sozinha porque eu era a voluntária mais velha, não é? Por todos eles jovens universitários, eu já a trabalhar, a dar aulas na faculdade. Tinha 28 e eles 21, 22. E então as reuniões começaram a ser em minha casa, que eu vivia sozinha, era o máximo. Porque eles jovens no início da vida universitária e eu já super independente. E então o Miguel começou a ir lá à casa, a Joana, o Francisco, que era outro animador também da equipa de organização do fim de semana, e eu às tantas comecei a achar imensa graça ao Miguel, mas quer dizer, ele tinha 7 anos menos do que eu, e que ele não fazia sentido nenhum, não é? Não podia fazer sentido nenhum, ele é muito mais novo, não tem nada a ver, mas o que é certo é que eu comecei a gostar imenso de estar com ele, gostei imenso de estar a conversar com ele. O Miguel parece que também começou a achar graça, Sim. E a Joana, esta nossa amiga em comum, começou a perceber que havia ali uma graça de ambos os lados. E um dia ela veio-me picar e perguntou: Mariana, mas tu estás ali a achar uma graça especial? E eu: mas já não achas? Nunca na vida. Ele é muito mais novo, não faz sentido nenhum. E olha, que não sei se não faz sentido, ele também te acha imensa graça, não sei o quê. Bem, o que é certo é que eu comecei assim a pensar, será que há aqui mais qualquer coisa? E o Miguel também. Tivemos uns meses largos em que conversávamos imenso, para ter a certeza que era mesmo por ali. E eu sou péssima com datas, e o Miguel também. Não fazemos ideia quando é que começámos a namorar, mas a certa altura a coisa deu-se. E engraçado que, não sei se motivado pelo facto de eu ser mais velha, e o que é certo é que eu tive a certeza que ele era o homem da minha vida. E 6 meses depois ele pediu-me em casamento. Ele tinha 22 anos e eu tinha 29 anos. Tivemos ali algum receio de como é que os nossos pais... Eu acho que mais ele do que eu, porque ele era completamente menino da mamã. Os meus pais já estavam habituados à minha não digo rebeldia, porque nunca fiz assim nada de muito rebelde, mas à minha personalidade mais forte. Mas o Miguel nunca tinha saído de casa dos pais, vivia com os pais, era completamente mimadão da mãe e da irmã. E de repente... chegar a casa com uma namorada de 6 meses, mais velha, que, sei lá, de Coimbra, que eles nem nunca tinham ouvido falar, mas não, foi tudo, acho que perceberam logo que a coisa fazia sentido e que tinha pés e cabeça e que o que nos movia era algo de muito bom e de verdadeiro, e depois tudo correu lindamente. A ideia também acaba por fazer um filtro, não é? Eu acho que os valores, a predisposição, há muita coisa em comum, uma base muito boa logo de partida, digo eu. Sim, completamente, não é? Eu acho que um miúdo, ou quem quer que seja, não é? Em qualquer idade, não é? Que se dispõe a perder parte da sua vida para tornar alguém um bocadinho mais feliz, à partida eu sabia que era por aí que uma das características que eu queria para a pessoa com quem eu fosse viver o resto da minha vida, completamente. Ter filhos nos planos, Uhum. Têm 3 filhos vossos, já vamos mais à frente da família numerosa, e aqui com uma coisa que eu achei muito bonita, e como não tenho como te perguntar ou te pôr a ti a dizer isto, quando falava com o Miguel achei muito bonito, porque acho que é um exemplo, e só um exemplo jovem. Nós às vezes tendemos a ir buscar aos nossos pais, aos nossos avós, e eu acho que vocês são um exemplo jovem para nós jovens também, e mais abaixo e mais acima, que retirei imenso da conversa. E quando o Miguel me estava a falar de vocês os dois e do vosso casamento, que isto vem muito de ti, procurarem ser felizes e estarem naquilo que vos faz feliz individualmente, e se um tem que aguentar o barco enquanto o outro está a descobrir e a trabalhar para a felicidade, esse um aguenta o barco. Esse conseguiu. Se de repente o outro é que de repente já não sabe se está onde deve estar, não? Então vamos lá dividir, e eu acho que isso é espetacular, porque, como o Miguel dizia, a nossa felicidade, ou a infelicidade, passa um para o outro, mas para os nossos filhos. E que isto muito incutido por ti, quase que temos a responsabilidade de sermos felizes, e se percebemos que não estamos, de fazer o que conseguirmos para procurar o que estamos. E vocês conseguem fazer isso os dois muito em equipa.
Sim, houve, e como em todas as vidas, não é? Há sempre alguns desafios que vão surgindo, uns mais inesperados que outros, mas, sei lá, alguns exemplos. O Miguel perdeu a mãe 6 meses depois de termos casado, de forma completamente inesperada. Estava bem, de um dia para o outro morreu de forma completamente inesperada. Nós até estávamos na neve, era o dia em que vínhamos celebrar a Páscoa cá, e foi muito duro para ele, não é? E de facto colocou aqui em perspectiva, ele tinha 23 anos na altura, uma série de coisas, não é? Nós éramos recém-casados, tínhamos toda uma vida pela frente e de repente o chão sai-lhe um bocadinho debaixo dos pés. E isto faz com que a realidade dele é abalada, não é? E isso foi um primeiro exemplo em que isso aconteceu enquanto casados, que de repente ele herda as coisas da mãe, com a irmã, obviamente, e ele trabalhava imenso, ele trabalhava numa consultora na altura e era mesmo uma realidade em que trabalhava mesmo muito. Eu lembro-me dele em dezembro me ter dito que não tinha fins de semana livres até março, porque ia estar sempre a trabalhar. E de repente também morre. E de facto ele me colocou aqui em perspectiva uma série de coisas. Será que o meu caminho é mesmo por aqui? Será que o Miguel tem umas coisas ali na zona de Montemor? Será que o meu caminho não é pegar nas coisas da minha mãe e ir por aí, uma vida com menos horários, com menos stress, mais livre, mais nós? E foi assim a primeira vez que nós tivemos que assumir em casal o que era importante para nós, não é? E como essa, houve outros momentos na nossa vida em que eu acho que há aqui uma certeza que nós temos na nossa relação. Nós somos super diferentes um do outro, mas procuramos muito o bem do outro, não é? E de facto, a minha felicidade também está dependente da felicidade do Miguel. E eu sou muito mais feliz se o Miguel estiver muito mais feliz. E se estivermos os dois felizes, todos os outros à nossa volta são muito mais felizes. E há, de facto, muito espaço para esta partilha e para esta liberdade de às vezes pôr em causa as coisas, não é? Porque a vida, a meu ver, é para ser vivida com um motivo, com uma missão, e a missão pode não ser a mesma de há 10 anos atrás, não é? Porque as realidades quer dizer, já vou falar um bocadinho mais sobre a nossa vida e um bocadinho o que é que eu estou aqui também a falar. E acho que nós temos esta obrigação de tirar o melhor partido das coisas, não é? Com responsabilidade, não é? E eu acho que, obviamente, que não é de hoje para amanhã, olha, vou deixar o meu trabalho e a Maria, ou ao contrário, não é? E o Miguel aguenta o barco. Mas, pôr as coisas em cima da mesa. Qual é que é a realidade? O que é que nós vamos perder? O que é que nós vamos ganhar com isto? Temos capacidade para assumir? Durante quanto tempo? É mesmo para aqui que queremos ir? Então bora lá, não é? E contar com o outro e saber que posso contar com ele e ele que pode contar comigo, dá-nos aqui uma segurança imensa para que a coisa corra bem, não é? Porque temos os dois a remar para o mesmo lado. E é isso que vos fez depois, porque a Candeia, vocês trabalhavam com crianças que estavam em casas de acolhimento. Quando é que depois, enquanto casal, decidem que vamos lá tentar nós ser família de acolhimento? Ok, pois. Houve aqui um caminho, porque entretanto nós tivemos os nossos 3 filhos e à medida que... Pronto, entretanto nós começámos como animadores da Candeia, que fazíamos os campos de férias. Bem, à medida que os miúdos foram crescendo, deixámos de ter esta disponibilidade para ir às casas de acolhimento todas as semanas, etc. e tal. Mas a Candeia tem um projeto que é os Amigos para a Vida, que desafia as famílias a serem voluntárias e serem rede de apoio de miúdos que vivem neste contexto das casas de acolhimento. E quando o projeto dos Amigos para a Vida começou, nós começámos a dar apoio a alguns miúdos que viviam em casas de acolhimento, mas eram apoios mais pontuais, ou seja, vinham passar o fim de semana, vinham passar férias, às vezes íamos almoçar, enfim. Mas eu sempre com imensa vontade de fazer mais qualquer coisa, e o Miguel, na altura os nossos filhos eram pequeninos, os nossos filhos têm uma diferença de 1 ano e meio entre todos, e o Miguel sempre disse, Maria, o momento não é o melhor, os nossos miúdos são muito pequeninos, nós não dormimos, nós temos trabalhos que nos tiram bastante tempo, eu acho que não é o momento certo para fazermos isto. Para além do Miguel achar que não era o momento certo, nós ainda não sabíamos muito bem em que modelo é que nós, enquanto família, poderíamos ser resposta. Eu sabia que queria fazer qualquer coisa
ia debitando possibilidades ao Miguel, e o Miguel a precisar de mais respostas e a precisar de saber que assim que nós dessemos o passo, a perceber exatamente que tipo de resposta e que era de facto um tipo de resposta que não só ia de encontro, obviamente, às necessidades das crianças que nós fôssemos ajudar, mas que também fosse de encontro às necessidades da nossa família, ok? E, através deste projeto Amigos para a Vida, soubemos da existência desta medida que é o acolhimento familiar, que é um bocadinho aquilo que eu já estava a dizer há bocadinho, que as famílias de acolhimento substituem as casas de acolhimento. Há uma criança que precisa de ser afastada de uma situação de perigo, é retirada à família e fica com a família de acolhimento até o seu projeto de vida estar definido, que ou volta para a sua família biológica ou é adotada. E há um tempo limite? Não. Ou seja, um dos grandes desafios do acolhimento é quando nós acolhemos, não sabemos quanto tempo é que as crianças vão ser acolhidas. Quem seleciona, hoje em dia já há mais entidades, mas na altura em que nós fizemos a nossa candidatura e a nossa seleção era através da Santa Casa da Misericórdia, e nós podemos definir o perfil da criança que estamos mais, nós achamos, e com a ajuda das técnicas da Santa Casa, que estamos mais bem preparados. E isto tem a ver, se temos filhos ou não, que idade é que têm os nossos filhos, as características dos nossos filhos, as personalidades, como é que eles se relacionam entre eles. E eu sempre adorei bebés, e adoro, e o Miguel também. Quer dizer, o Miguel adora bebés, o Miguel não adora mudar fraldas a bebés, mas o Miguel derrete-se completamente com bebés, e depois de muita, se alguém um dia decidir ser família de acolhimento, que eu aconselho vivamente que sim, porque de facto há imensos miúdos a precisarem, é muito importante haver este discernimento das nossas capacidades e das nossas limitações, não é? Porque é tudo muito bonito e até romântico nós acharmos que estamos... E eu tenho um bocado de tendência a ser essa pessoa, não é? Achar que sou resposta para tudo, mas depois tenho o lado racional do Miguel a pôr-me travão, e às vezes no início, quando ele me põe travão, enerva-me, mas depois percebo que faz todo o sentido haver aqui alguma prudência e racionalidade nas decisões. Bem, portanto, nós definimos que durante este processo de seleção que estávamos disponíveis para acolher miúdos com menos de 1 ano e preferencialmente miúdos mais pequeninos, recém-nascidos. Quando nós acolhemos o primeiro bebê... Estávamos em Covid. 22. Pronto, estávamos em Covid num cenário que, voltando atrás a 2019, o Miguel recebe um convite de trabalho para Moçambique. E eu, na altura, a Kika, a nossa filha mais velha, tanto 2019, aqui dizem-me que a fazer as contas, tinha 8 anos, o Vasco 6 e o António 4. A ideia de ir viver para Moçambique, quer dizer, eu acho que aos meus 20 anos teria-me feito todo o sentido ir embora lá, no dia a seguir estava no ir, mas ir com os 3 miúdos pequeninos para Moçambique, eu tive que pensar, tive imenso tempo a pensar, e o Miguel sempre a dizer que ia ser o máximo. Engraçado, porque geralmente ele nesse período assumiu a minha personalidade e eu a dele, e ele a dizer, então Maria, olha, fala com pessoas que vivam lá, e pronto, e claro que eu comecei a falar com um monte de gente que vivia lá, e toda a gente me dizia maravilhas de viver em Moçambique. Passados uns tempos decidimos então que o Miguel aceitava o trabalho em Moçambique, e eu já era a pessoa mais entusiasta do mundo em relação a ir viver para Moçambique, já era o melhor país do mundo, já só víamos filmes da África e de safaris e pronto, e então, com essa tomada de decisão, vamos para Moçambique, o Miguel despede-se, isto foi em 2019, eu tinha na altura umas clínicas veterinárias e um outro negócio, e e dava aulas na faculdade. Eu despeço-me, alugamos a nossa casa e alugamos um apartamento pequenino, um T2, porque a ideia era nós mudarmos para o T2 durante uns meses, o Miguel ia mais cedo para Moçambique, os miúdos acabavam cá o ano letivo, isto passou-se em fevereiro, março de 2020, os miúdos acabavam o ano letivo e em setembro juntávamos ao Miguel em Maputo. Só que o que é que acontece? 15 dias depois de nós termos mudado para este apartamento T2, aparece o Covid, as escolas fecham, e nós demos por nós vivíamos numa casa ótima, com jardim, com piscina, com imenso espaço para todos, e vivemos todo o confinamento numa casa alugada, em que eles dormiam todos na mesma cama,
em que não tínhamos internet e de repente Eram começou... as socas, não era? Dormiam. Dormiam às vezes connosco, eles dormiam engraçado que de facto o Covid trouxe muitas, a meu ver, muitas coisas boas, muitas coisas más, como é óbvio, mas também houve muitas coisas boas, não é? Dos miúdos aprenderem a brincar, a entreterem-se muito mais uns com os outros, pelo menos no nosso caso aconteceu isso. Eles divertiam-se imenso a fazer esconderijos e dormiam nos sítios mais inacreditáveis lá de casa, na despensa, nas prateleiras, faziam esconderijos. Enfim, e o que é certo é que o facto de estarmos numa casa pequena também teve ali muitas coisas boas, não é? Obviamente que houve imensos desafios. A sorte Nessa altura acolheram... Pronto. Já nesta realidade, mas aí já com o Covid perfeitamente instalado, já quase com uma normalidade na nossa vida, soubemos de um bebê que estava numa casa de acolhimento. Ele já estava acolhido numa casa, mas a quem tinha sido diagnosticado um problema de visão. E a pediatra tinha dito assim, este miúdo precisava de um estímulo especial. E por melhor que funcionem as casas de acolhimento, que funcionam muitíssimo bem, não conseguem de todo mimetizar o que se passa numa família. Só aqui en passant, assim, uma coisa mais técnica, mais racional. O cérebro de uma criança que vive em contexto de casa de acolhimento ou que cresce em contexto de família de acolhimento, é impressionante a diferença. A capacidade de desenvolvimento, o número de neurónios, de sinapses, ou seja, isto tem um impacto imenso depois na vida adulta, na maneira como se relaciona, como se confia nele próprio. Academicamente. Mesmo, há imensos artigos científicos que o comprovam. Pronto. E então isto era um bebê de 2 meses, a quem foi diagnosticado um problema de visão, supostamente grave, e a médica, a pediatra, disse que este miúdo precisava de viver numa família e de ser estimulado em contexto de família. E na altura falaram-nos deste bebê, e eu disse logo que sim, e o Miguel, mais cauteloso, tentou perceber, mas que problema é este? Eu disse, Miguel, honestamente a mim interessa um pouco, eu só acho que se ele precisa de uma família, e se nós estamos neste contexto, estamos todos em casa, isto é o que ele precisa. E assim foi. Fui com a minha filha, na altura Covid, havia imensas restrições para se entrar nas instituições e tal, mas abriram aqui uma exceção, e aqui que a minha filha é igual a mim nestas coisas de cuidar e de dizer que sim e de se entregar. A Kika foi comigo, bem, e é assim uma coisa maravilhosa, não é? Ser-nos entregue um bebê lindo de morrer, super bonzinho, que viveu connosco durante 5 meses e saiu de nossa casa a ver lindamente. E depois, Maria, como é que é esse apego que se cria e de repente têm que deixar ir? Vocês continuam, sabem para onde é que eles vão? Sim, sim, sabemos. Só para a tua cara vejo que custa. Custa, não é? Mas a ideia é essa, ou seja, é suposto haver muita ligação, é suposto haver, eles são cuidados e vivem connosco como se fossem nossos filhos, é suposto haver mesmo um vínculo, não é? Porque estes bebés precisam mesmo de confiar e de saber que, eu acho que o mais importante, eu penso muitas vezes sobre isto, e eu vou me emocionar, é eles terem certeza que foram sempre muito amados ao longo da vida deles, não é? Obviamente, e o que nos ajuda muito é estarmos focados na missão. E nós fazemos isto por aquelas vidas, não é para nós nos sentirmos melhor ou porque fez sentido, não. É porque aquele miúdo precisa e nós podemos dar o que aquele bebê precisa. Uma coisa boa é que este processo é muito acompanhado e então nós sabemos sempre o que é que está a acontecer na vida daquele miúdo. Sei lá, se tem família, se a família se está a reorganizar, se vai ser adotado, como é que está o processo de adoção, se os pais já foram escolhidos. Isto ajuda muito a nossa preparação, nós adultos e os miúdos, não é? Nós todos os dias rezamos para que as famílias daquelas crianças, com os miúdos, verbalizamos isto, para que a mãe e o pai do bebê se organizem e o consigam vir buscar. E os nossos filhos não fazem ideia das histórias de vida, só sabem que aquele bebê precisa da nossa família. Engraçado que nunca perguntam, não é? Engraçado, e isto eu acho espetacular, não é? Eles assumirem isto como uma coisa natural, não é? Obviamente que o primeiro eles não queriam que ele se fosse embora, não é? Porque nós gostamos deste, porque coisa. E claro que custou, e custa, é duro, mas aquilo que tu estavas a perguntar faz todo o sentido. Nós sabemos para onde é que eles vão, nós conhecemos os pais. Há um período de transição, eles não vão embora de um dia para o outro. Os pais começam a ir lá à casa, primeiro vão só um bocadinho, depois peçam estar mais tempo, depois vamos nós à casa dos pais. Há um dia em que o bebê fica a fazer a cesta, há um dia em que o bebê já dorme, há um dia em que fica e no dia a seguir vamos lá todos.
Para além disso, que é o que faz sentido, não tem que ser, não é? Eles foram adotados e as famílias adotivas podem não querer, nós não cortamos relações com estes miúdos estão presentes na nossa vida. Nós sabemos muito frequentemente notícias sobre eles, visitamos-nos, nós vamos à casa deles, eles vêm às nossas casas. E isto foi de facto transformador nos corações dos nossos filhos, porque eles viram que os bebés são tão felizes ou mais nas casas dos pais adotivos como eram nas nossas. E isso é de facto muito importante. E nós temos essa experiência eu acho que é maravilhoso, de vê-los mesmo felizes, porque, ou seja, a história toda a fazer sentido, não é? Quantos bebês é que já passaram pela vossa família? Já passaram 4. A última foi adotada agora vai fazer agora 2 meses. E tem sido mesmo assim uma missão que acho que nós temos a sorte de sermos muito, muito felizes nesta missão que encontramos em família, não é? Houve aquilo que um bocadinho voltando atrás, não é? Houve aqui esta necessidade de perceber, não é? Qual é que era o nosso papel, e aqui o Miguel teve um papel muito importante nisto de fazer a coisa com muita responsabilidade, de termos a certeza que íamos ser um mais na vida destes miúdos e não mais ou menos, não é? De não estarmos bem ou de não nos sentirmos bem. Mas o que é certo é que, e nós revemos muito isto e fazemos aqui vários balanços, isso é mesmo por aqui, e eu vejo-nos a sermos família de acolhimento para sempre, mesmo. Bom, até que de repente mais aqui é uma reviravolta também inesperada. O teu irmão, o Francisco, morre em Macau. Com 3 filhos e vocês decidem, vou deixar que sejas tu a contar, mas decidem que ficam também com os teus 3 sobrinhos. Sim, também em Covid. O meu irmão mais velho já vivia em Macau há 16 anos, portanto ele foi para lá, ele era advogado, foi para lá e conheceu lá a mãe dos meus 3 sobrinhos. Entretanto eles já eram divorciados e o meu irmão era o principal responsável por eles, que também tem ali uma série de fragilidades. E de repente, portanto ele era uma pessoa perfeitamente saudável, ele acaba por, de repente recebemos um telefonema que ele tinha uma dor de garganta e às tantas vai saber, era uma infecção de uma bactéria fulminante e entra em paragem cardiorrespiratória e acaba por morrer. Bem, acima de tudo, a história por si só já é bastante dura, mas em contexto de Covid nós nem sequer podemos lá ir. E quer dizer, duro para nós, mas muito, muito duro para os meus pais, não é? Com quem, muito, muito amigos deste meu irmão. E claro que a nossa preocupação foi logo o que é que ia ser dos miúdos. E eu lembro-me do dia em que eu liguei ao Miguel a dizer que o meu irmão tinha morrido. E o Miguel foi a primeira pessoa que me disse: Maria, se os miúdos precisarem, nós estamos cá para eles. E o Miguel, de facto, tem ao longo da vida me dado estas provas de que, de facto, eu fiz a escolha certa, porque eu acho que mesmo que andasse assim com uma lanterninha na casinha das pessoas boas, não sei se encontrava bolas, alguém tão especial como ele. Bem, e isto, de facto, isto fez todo o sentido. E engraçado que a nossa casa, e eu vinha um bocadinho a pensar sobre isto, a nossa casa, de forma inconsciente, sempre foi preparada, não é sim, preparada, sempre foi escolhida para haver sempre espaço para mais um, não é? A mesa tinha sempre espaço para mais um, tínhamos sempre um gavetão onde cabia mais um, e o que é certo é que quando isto acontece ao meu irmão, havia espaço para eles os 3 na nossa casa, porque tínhamos um beliche a mais, porque o nosso carro tinha 7 lugares e dava para levar à escola todos, e o que é certo é que nós de facto tínhamos as condições para que eles viessem viver connosco. Portanto, entre a morte do meu irmão e a vinda deles ainda passou um ano, não é? Enfim, por algumas questões normais, não é? Enfim, de gestão do processo, e eles vivem connosco há 2 anos. E inicialmente, e até aqui, a preparação da vinda deles foi assim uma coisa que, obviamente, que de coração completamente aberto, não é? E o que é certo é que tem sido mais fácil do que aquilo que nós julgávamos, não é? Nós não complicamos muito,
Obviamente que é um desafio enorme, principalmente para eles os três, não é? Que vêm para um país onde nunca viveram, eles passavam cá sempre as férias, mas é um país onde nunca viveram, uma realidade que eles conheciam de um contexto de verão, de passar férias em casa dos avós e de irem para a praia, não é? E de repente, amigos novos, eles nunca tinham vivido connosco, apesar de terem uma relação próxima connosco, é completamente diferente. Eles também passam de uma realidade de muitas perdas, não é? Da perda do grande amigo deles e do pai, e de perda dos amigos, perda da escola, perda da realidade que eles conheciam, mas eles são os miúdos mesmo muito, muito, muito especiais e também nos têm facilitado muito a vida. Também os nossos filhos a gerirem isto tudo, é engraçado como... Vocês conversam muito todos? Conversamos muito. Tem que ser ou não? Tem que ser. Obviamente... Não podem ficar coisas por dizer. Há um grande desafio na maternidade. Eu acho que é independente de nós termos no caso de nessa questão não se coloca tanto, não é? Mas quando temos a partir de 2, que é nós respeitarmos muito a individualidade de cada um. Eu pelo menos sinto muito isso, não é? Que é, eu não posso, apesar de às vezes eles serem geridos um bocadinho em manada, não é? Das horas de saída de casa e assim, aquelas rotinas normais, eu não posso... ou seja, não posso lhes deixar a dar atenção enquanto pessoas individuais que eles são, não é? E eu acho que esse é o grande desafio de nós termos neste momento os 6 miúdos ao nosso cuidado e às vezes 7 quando temos estes bebés. É não perdermos esta ligação individual a cada um. E haver muito espaço para verbalizarmos e para às vezes estarmos irritados e às vezes chorarmos e às vezes estarmos frustrados e haver esta grande flexibilidade de ajustar as nossas decisões, não é? E o Francisco, teu irmão, entra nas conversas, faz muito. parte. Engraçado. Nossa, entra imenso e acho que isto é uma coisa que eu me esforço imenso, não é? De falar do pai, do orgulho que o pai teria neles. Nós temos um quadro enorme lá em casa que é o meu irmão com eles, de eles estarem e deles terem isto. Eles gostam imenso de perguntar como é que eles eram quando eram pequenos, como é que é o meu irmão. Enfim, eu acho que nós temos conseguido ali ter... enfim, é um caminho, não é? Eu pergunto isto porque eu acho que é difícil falar de quem ainda deixa muitas saudades, não é? Vai deixar, mas é um caminho em que tem que estar presente. E nós, às vezes, tendemos a tudo o que é dor, o pode trazer dor, então não falamos. Mas é preciso, e por isso é que perguntei, porque na maioria das vezes, isto já sou eu, Ticas, costumo dizer sempre que nós quase que falamos mais das pessoas quando elas não estão no momento, certo. Mas depois parece que com o tempo deixamos de ir falando, de marcar, de fazer com que estejam presentes nas conversas. E por isso é que perguntei, porque tenho curiosidade, porque é a melhor maneira de os fazer estarem presentes. Não, sim, isso acho que eu até me apercebi de uma coisa. Eles no início não falavam muito e depois eu percebi que eles não falavam connosco muito, nem comigo, nem com a minha mãe, nem com os meus irmãos, porque tinham receio. Eu era irmã do Francisco e a minha mãe era mãe. Eles tinham medo que nós ficássemos tristes de falar deles, de falar dele. Pai, aquilo, eu fui ter coisas, jamais, em tempo algum. Não é? Era o vosso pai. E nunca vai deixar de ser, não é? Portanto, é para falar, sim senhora, é para manter viva a memória e há fotografias espalhadas e claro que sim, não faz sentido de outra maneira, não é? E tem feito um caminho passo a passo e os vossos filhos a sentirem que essa individualidade não foi roubada, que continuam a ter espaço convosco, que eu acho que era uma coisa que o Miguel diz, nós antes ponderámos que idades é que podem competir com a nossa atenção e que hoje em dia percebem que se calhar aqueles que até podiam ter mais medo são os que se dão melhores, que são os quase que dizem que nem são irmãos, não são primos, são irmãos, e isto eu acho que se deve muito a isso. Isto eu ticas a falar contigo, de permitirem que se ponha tudo na mesa, que haja espaço para conversar. Sim, enfim, é engraçado isso mesmo, eu acho que sempre que... E isto acontece, quer dizer, ainda mais, não é? Quando estamos a falar de um contexto de família em que vivemos sempre juntos, não é? Mas houve muita necessidade deles se entenderem entre eles, não é?
de perceberem qual é que é o papel deles, de se reorganizarem nos vários papéis que cada um tem dentro da nossa família. Isto não é fácil, não é? Porque tem idades, lá está, há dois com idades muito próximas, há dois com 11 anos, que era isso que estavas a falar, que eu achava que se iam dar pessimamente, e hoje em dia a minha mãe trata pelos gêmeos, porque o meu sobrinho de idade, o nosso filho Vasco, tem uma paciência infindável e é amoroso ver como eles são amigos, porque só aqueles dois feitios, e eu nunca não dava nada por aquilo, achava mesmo que eles iam ser o gato e o rato. Não achava que eles fossem dar mal, mas não achava que eles fossem ser os melhores amigos. E engraçado que são mesmo os melhores amigos. Engraçado que a Kika, a nossa filha, a única rapariga ainda, está radiante, porque é a única que tem um quarto só para ela, ninguém a chateia. Nunca vai querer sair à noite. Exato. Ou não sei, mas sim, eles vão tentar que ela não saia, mas acho que ela sai na mesma. E é muito giro ver que, ao longo destes 2 anos, tudo se vai amenizando, não é? Tudo vai começando a fazer cada vez mais sentido. Cada um deles, e obviamente que há sempre uns mais emocionalmente mais exigentes, os corações deles vão começando também a ficarem cada vez mais tranquilos, a encontrar mais respostas. E o teu coração, Maria? Porque no meio disto tudo há um luto de um irmão. Sim, eu acho que, obviamente que tenho uma pena imensa, não é, de tudo, do que aconteceu, mas lá está. Eu acho que nós temos, perante um momento menos bom da nossa vida, nós temos 2 caminhos a seguir, não é? Que é focarmos na desgraça e no que é que aconteceu de mal, ou então encarar isto e dizer, bem, olha, de facto, se eu pudesse ter escolhido, não era nada disto que eu tinha escolhido para a minha vida. Mas aconteceu. Bora lá olhar para como é que eu, nesta situação menos boa, o que é que eu acho que deve ser feito? E até onde é que eu acho que posso ir? E onde é que eu acho que é o caminho certo? Não é? E tem sido assim, não é? E esta morte do meu irmão veio também muito mostrar-me isso, como é que nós, enquanto casal, nós, enquanto família, até na relação com os meus pais, não é? Como é que eu, enquanto filha, também posso ajudá-los neste processo de luto, não é? De perda de um filho, que deve ser muito duro. E foi, e é, ainda hoje. E é isto, ou seja, obviamente que não é, ninguém está super excitadinho, não é, com o que aconteceu, mas ou seja, ainda para mais, tendo nós, os miúdos, a nossa responsabilidade, ensiná-los a ter esperança, não é, a perceber que no meio disto tudo há imensas coisas boas em que eles podem ver, que no meio disto tudo o pai deles queria muitíssimas coisas para eles, tinha imensos planos e ajudá-los também a concretizá-los. E é isto. Apesar de ventos pesados, há sempre caminho. Sim, e a terem esta certeza de que há um colo, há sempre alguém que nunca os vai deixar cair, não é? E esta certeza que eu acho que é a melhor coisa que nós podemos ter na vida, que é, há perdas, tropeçamos, mas há sempre esta certeza que termos alguém na nossa vida. E muitos estes medos do acolhimento é aquilo que não têm, não é? Ter colo, não é? Ser colo. E esta imagem do sermos colo de alguém, acho que é assim muito, 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 muito reconfortante. Já a acabar, vamos para as últimas 3 perguntas, passou a voar. Um dos dias mais pesados que tenhas tido? Sem dúvida, quando soube que o meu irmão tinha morrido. Esse é o dia mais duro da minha vida. E um dos dias mais leves? Acho que todos os outros. Não sei, se calhar estou a exagerar, mas eu acho que tenho assim uma vida boa. Bom, a vida tem graça? A vida tem muita graça. A vida tem muita graça e esta liberdade que nós temos de ir escolhendo o nosso caminho, de vir, a minha realidade é esta, não é? Há vidas que não são assim, obviamente. Mas a nossa sorte de eu viver neste contexto em que me dá esta liberdade de escolher
e às vezes não são escolhas fáceis, não é? Mas poder escolher, ser feliz, e o ser feliz é isto, não é? É ter estas pessoas com quem nos vamos cruzando e com quem vamos vivendo, e eu acho que a vida tem muita, muita graça, mesmo. Obrigada, Maria, pela graça que dás a tantos bebés. De facto, e aqui o lema do podcast é muito o colo. Eu costumo sempre dizer, eu ticas, que nós na vida com amor e verdade e um colo certo, temos sempre caminho. E é espetacular porque, de facto, tu e o Miguel, não só tu e o Miguel, a vossa família acaba por ser um colo gigante, não só dos bebés, mas um dos outros entre vocês, e isso é espetacular. E eu acho que é, se calhar, aqui uma parte de uma receita incrível para que todos vocês também sintam como tu sentiste agora quando te perguntei um dos dias mais leves e tu dizes que a tua vida é leve, que tens tido uma vida com graça. Eu acho que é porque foste tendo os colos certos, nos momentos certos, e é extraordinário quereres e estares disponível e teres vindo ser colo de outros com esse sorriso, com essa alegria, e em família. Nós sozinhos é fácil tomarmos decisões e conseguirem isso enquanto casal e enquanto família, e os vossos filhos também já alinharem nisso e fazerem parte de uma maneira tão natural, é extraordinário. Por isso não sabias o que é que ias inspirar, mas acho que de facto é extraordinário, e é extraordinário também isso que te move, conseguires fazer por estares feliz e sentires que os teus mais próximos também têm que estar felizes naquilo que se põem, naquilo que são, independentemente das reviravoltas de um T2, de deixarem de ter casa e de voltarem a ter, e de acolheres mesmo com o coração os teus sobrinhos, os bebés, os teus, e eu acho que em primeiro também a ti própria. É espetacular o amor próprio que tu tens, Maria, e acho que é a chave para conseguires que todas estas pessoas estejam à tua volta felizes e todos a caminhar na mesma direção. Por isso, muito obrigada. Obrigada. Impossível, Maria, não ser uma inspiração e não ser caminho para quem ouça esta conversa, porque de facto toca aqui em pontos muito importantes que às vezes nós nos esquecemos, mas que fazem toda a diferença para conseguirmos estar bem, e a partir desse estar bem conseguirmos ainda ser mais audazes e procurar ser felizes. Por isso, espero que se tenham inspirado, tenham uma ótima semana, um grande beijinho. Obrigada por terem estado connosco até aqui. Para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas, terem acesso a conteúdos extra que vamos conversar e que vamos falar aqui, poderão ser patronos. A descrição está no perfil, como poderão e como poderão sê-lo, e será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam, e que irá contar muitas histórias, e que, claro, que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados.